Olha aí, coloca até o versículo base. Ei, Ronaldo. Manda a solicitação novamente, eu vou sair, você É, manda. Tá? é isso aí. Nós sabemos se estiver muito empecilho é porque também a vitória pode ser muito maior. Tu é crendo nisso, ó. Vou ligar aqui a luz aqui, peraí, vou só ligar a luz. Pronto. Olha aí. Hein? Melhorou, né? Gente, e a gente observa, eu particularmente, a Meire e o Ronaldo e outros que talvez sejam da área da psicologia. Eu não sou psicólogo, tá, gente? Só para deixar bem claro, eu não sou psiquiatra nem psicanalista, certo? Só para deixar bem claro. Mas gosto de me debruçar sobre o assunto, até por conta, né, de trabalhar com jovens e entender que isso é extremamente necessário, certo? Por isso que a gente gostamos de pesquisar, estudar, analisar, ouvir pessoas como o Ronaldo, o Meire e outros mais. Ó, qualquer coisa não der certo, a Meire, já aproveitando a Meire tá aí, né? A Meire já vai, já pode É, solicitar, né? é forte, viu, Ronaldo? Pode, tem que estar preparado. Mas, para entender o que está acontecendo aqui mesmo. Pois é, igual ontem, né? Isso. Depois de um tempo deu certo, mas, viu? Tenta de novo. Tenta de novo. Vamos lá. Eita, Meire. William, seja bem-vindo, meu querido. Seja bem-vindo, todos vocês, né? Deus abençoe mais e mais a família de vocês, a casa de vocês. Que Deus faça superabundar a graça dele sobre a vida de vocês. Declaramos, né, para quem está aqui que precisa de cura, necessita ou está representando alguém na família, nós declaramos cura em nome de Jesus. Cura não apenas espiritual, mas também físicas, emocionais. Nós declaramos sobre vocês o melhor de Deus. Entendemos que o nosso Deus, gente, ele é o Deus que sara toda a enfermidade, né? Não existe impossível para o nosso Deus. A palavra de Deus diz, né, o próprio Deus declarando para Jeremias: Jeremias, alguma coisa demasiadamente impossível para mim? Aí lá em Lucas ele simplifica mais e diz: olha, haveria alguma coisa impossível para mim? Não, não existe impossível para aquele que tem todos os oceanos na concha da sua mão. Não existe impossível para aquele que chama as estrelas, cada uma pelo seu nome, né? Não existe impossível, gente, para aquele que sabe quantos fios de cabelo há na nossa cabeça.
A gente sabe que os carecas já ficam meio assim, mas é verdade. Olha aí. Aí, Viu aí? a- Só falando aí do Deus do impossível, o que é que acontece? Ó? Milagre. eu já estava perdendo a paciência, mas já recuperei. Ô, Senhor! Meu filho, Deus abençoe mais uma Vamos vez. lá. Obrigado aí, beleza? Ontem, e só para te informar que ontem nós tivemos assim, né, nos nossos celulares, no meu celular particularmente, certo? Pessoas agradecendo pela live de ontem, porque acredito que aquilo que foi dito ontem, Renato, foi de esclarecimento, com certeza foi de orientação para as pessoas que entraram, pessoas que estão vivendo em momentos de depressão, agradeceram, né? E sabemos que esse mérito não é seu nem meu, esse mérito é do Senhor, por ter nos usado, por ter usado a sua vida principalmente, que nos trouxe assim, um esclarecimento científico também abençoado, né? E glorifico a Deus pela sua vida. Eu quero agradecer a todos vocês que estão presentes, né? E nós vamos começar falando sobre depressão e ansiedade, né, Ronaldo? Uhum. E tem uma coisa que as pessoas têm perguntado bastante, ainda bem que eu não perdi a paciência, né? Esse isolamento, né, através desse isolamento agora, as pessoas estão entrando muito em contato comigo, perguntando o que fazer, né? Tá aumentando muito a ansiedade das pessoas, tá? E antes disso, as pessoas já me perguntavam muito por que é que aumenta tanto a ansiedade, por que é que o Brasil é recordista, o Brasil, na América Latina, ele é o maior país que sofre de transtorno de ansiedade. Eu costumo dizer que o Brasil, ele veste uma máscara. É o país do carnaval, então, literalmente, é um país que coloca uma fantasia. A gente exprime uma alegria pro restante do mundo, dos outros países, mas o Brasil é caracterizado, é um dos países mais solitários que existem. Né? Segundo as últimas pesquisas, o Brasil sofre de solidão, as pessoas. Então, é muito irônico para aquilo que a gente imagina ser aquele país caloroso, amoroso, né? Que todo mundo quer estar no Brasil, quer vir. Hoje está mais difícil as pessoas quererem vir para cá, Verdade. né? Mas isso tem aumentado bastante. E vale eu ressaltar por que, que a gente está tão ansioso. Pelo menos, procuro me trabalhar, mas a gente não foge dessa ansiedade que o mundo, que essa nossa a pós-modernidade tem cobrado da gente, né? E aquilo que eu falei ontem, qual é o principal ponto que tem levado as pessoas a transtorno de ansiedade? Ponto número um, a quebra nos relacionamentos, a quebra dos vínculos sociais. As pessoas sempre procuram perguntar assim, qual o segredo da felicidade? Todo mundo gosta de perguntar isso. Uma universidade americana fez uma pesquisa com mais de 30 anos, acompanhando a vida das pessoas, desde a infância, sua adolescência, chegando na fase adulta. Durou muito mais de 30 anos, na verdade, essa pesquisa. E a conclusão que eles chegaram é que o segredo da felicidade está nos relacionamentos. Nós somos felizes quando a gente está bem com as pessoas. A gente consegue ter uma boa relação familiar. É tanto que a maior causa dos problemas envolve pessoas. Boa parte do que acomete alguns problemas psicológicos tem a ver no trato, no relacionamento com pessoas. Por exemplo, outra coisa que o Brasil é recordista. O Brasil está recordista de muita coisa ruim. O Brasil é recordista em depressão, recordista em transtorno de ansiedade. E como eu falei, uma das coisas que mais tem gerado ansiedade é a quebra do vínculo social. Nós estamos cada vez mais afastados uns dos outros. E uma coisa que tem, e a pesquisa fala que o segredo da felicidade é justamente a gente ter esse vínculo com as pessoas, e coisa que a gente está cada vez aumentando isso, né? Como eu falei, a gente está cada vez mais afastados. A tecnologia, que era para chegar, para somar, para agregar algo para o nosso cotidiano, ela agrega, mas de uma outra forma, não é culpa delas, mas do uso que as pessoas fazem delas. Então a gente acaba se afastando um dos outros. Isso começa a comprometer o nosso senso de segurança. Nós somos cada vez, aumentou esse sistema tecnológico, cada vez mais é criado estereótipos, cada vez mais são criados modos de que para você ser feliz, você tem que ter isso aqui, para você ser belo, ser bonito, você tem que ter esse corpo perfeito.
nós somos cada vez mais exigidos. Quando esse mundo, esse sistema cobra cada vez mais essa perfeição nossa, a gente começa a olhar para dentro de si. A gente começa a um movimento de eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que focar em mim primeiro, e as pessoas vão ficando em segundo lugar. Tá? Então, esse nosso sistema que a gente vive hoje está nos tornando totalmente individuais. Tá? É tanto que eu acompanho muitas notícias, os comportamentos das pessoas durante esse isolamento social. E o que a gente mais vê são comportamentos egoístas. Pessoas que conseguem brincar com o coronavírus, fazem memes. Eu gosto muito de memes, não gosto quando se relaciona à doença, porque é um momento muito crítico. Mas quais são as pessoas que conseguem brincar com o meme de coronavírus, com esse momento que a gente está passando? São pessoas que são egoístas, porque elas não sentiram na pele ainda aquilo que outras pessoas estão passando. Pessoas que não estão conseguindo enterrar seus entes queridos, pessoas que estão à beira da morte, acometidos pela doença, tá? Então, essas pessoas, se elas estão doentes com o coronavírus, ela fica e está sentindo muito bem, o corpo está reagindo, ela pega e sai de casa. Aqui perto da nossa casa mesmo, a gente foi à padaria, e a dona da padaria informou, olha, tem pessoas vindo aqui com vírus. Né? Ela diz, eu não estou sentindo nada, estou me sentindo bem, e foram diagnosticadas, mesmo assim saem de casa. Você vê que pediram isolamento. Boa parte das pessoas estão se comprometendo. Gradativamente, foi aumentando pessoas caminhando nas ruas, fazendo caminhada, coisa que dá para você fazer dentro de casa. Né? Então, ponto principal do transtorno de ansiedade, a quebra no vínculo social. Se o segredo da felicidade está nas relações, né? Eu ia falar da outra coisa que o Brasil é recordista, né? Ele é recordista em tudo que atrapalha nosso vínculo, né? Transtorno de ansiedade, o Brasil é recordista em depressão e recordista também em divórcio. Inclusive, vocês que são, né, você que é religioso, da religião evangélica, era tido como a religião que mais casava as pessoas. E cresceu o número de divórcio entre os evangélicos. Ironicamente, eram os que mais casavam pessoas, que pregam essa questão do matrimônio, do casamento, estão fazendo muitos divórcios. Então, você vê que é uma quebra no vínculo social muito grande. Eu citei também outro ponto, que é principal sobre o transtorno de ansiedade. A gente está cada vez mais afastado. Eu falei ontem dos muros que eram menores, a gente conseguia conversar com os vizinhos, os muros agora aumentaram, as famílias estão mais distantes umas das outras, e o aumento da violência. Se não bastasse a gente já viver meio temeroso por coisas na nossa história de vida, a violência aumentou consideravelmente. Então, as pessoas evitam um pouco sair de casa ou ficar, né, fazer visitas. Então, isso trouxe o boom da ansiedade. E cada vez mais o mundo exigindo ou ditando as regras, uma perfeição que a gente tem que ter, a nossa atuação. Aí a gente começa a olhar para dentro de si mesmo e acaba gerando esse transtorno de ansiedade. Tá? Ontem o Ronaldo, gente, né? Volto a repetir novamente. Você que não viu a nossa live de ontem, não se desespere. Não criemos pânico, né? Não criemos pânico. A live está salva lá no YouTube, né? Se você quer saber a aula que o Ronaldo deu ontem, é só você ir lá no YouTube. Tudo que ele disse aí está mencionado lá, na íntegra para você, né? Você vai lá no YouTube, coloca aí Jordana Kelly e você vai ver a live do começo ao fim. Aproveita, se inscreve lá, dá o teu joinha, né? E ontem, o Ronaldo, ele diferenciou aqui para nós bem a diferença entre a depressão e a ansiedade, né? A ansiedade, nós sabemos que ela é um mecanismo de sobrevivência. Todo ser humano tem. Não existe um ser humano que não tem esse mecanismo de sobrevivência. E o mecanismo de sobrevivência é aquele que vai nos deixar em estado de alerta mediante a um perigo, diante de alguma coisa que pode nos trazer medo. A ansiedade, ela faz parte disso. O que se não pode haver é a ansiedade patológica, né? Essa ansiedade patológica é o que prejudica o ser humano, é o que pode prejudicar a mim e a você. Quero lhe fazer uma pergunta aqui, Ronaldo. Qual é a diferença entre a ansiedade e as doenças? Ou, por que não dizer, a pergunta certa. Ansiedade, ela é uma doença psicológica?
Essa é a pergunta. Certo, certo. Eu tô rindo aqui que tem uma pessoa fazendo gracinha aí, me cobrando uma live que eu fiquei de fazer com ela. É uma pastora, tá? Por isso que eu tava rindo aqui. Mas a gente, como eu comentei ontem, muitas pessoas dizem assim, eu, às vezes, quando eu vou palestrar, eu pergunto assim, quem aqui tem ansiedade? Aí muita gente levanta a mão e eu pergunto, quem não tem ansiedade? Algumas pessoas levantam a mão e eu digo, então você deve... É muito estranho você não ter Isso é de outro ansiedade. mundo, né? O todo mundo tem ansiedade. Nós temos e precisamos ter ansiedade. Como eu expliquei ontem, é um mecanismo de defesa, uma emoção nossa, que vai nos dar alguma noção de um perigo que a gente pode enfrentar. Quando é que a ansiedade começa a ser um problema? Quando a gente começa a ter problemas com ela. Tem gente que sofre pânico, que é o quê? Assim que ela sente a ansiedade, ela começa a imaginar que alguma coisa ruim está acontecendo com ela. Por exemplo, se eu for sair de casa agora e passar um pensamento pela minha cabeça dizendo assim, se eu botar o pé aqui fora de casa, eu vou pegar o coronavírus. E eu não sei se eu comentei na live de ontem, a importância dos pensamentos sobre as nossas emoções. Tudo que a gente sente, a nossa emoção não aparece do nada. Você não fica aqui parado e de repente fiquei ansioso, ou fiquei triste, ou fiquei com medo. A emoção não vem do nada. Primeiramente, tem que vir um pensamento na nossa cabeça. A gente só pode sentir alguma coisa se, primeiramente, algum pensamento passa pela nossa cabeça. O problema é que nem tudo que vem à nossa cabeça pode ser tomado como uma verdade. O que eu mais faço na terapia é fazer as pessoas pensar sobre o que elas pensam. Porque a neurologia fala que na nossa cabeça, diariamente, eles divergem bastante a quantidade, mas de 10 a 15 mil pensamentos por dia passa na nossa cabeça. De 10 a 15 mil pensamentos por dia na nossa cabeça. Por que, que a gente pensa tanto? Porque você vê notícia, você ouve música, você faz coisas, ouve coisas, toda hora seu cérebro está processando informação. Por isso que nem tudo que vem à nossa cabeça, a gente pode logo acreditar e seguir o rumo daquele pensamento sem avaliar se aquilo faz sentido. Por exemplo, tem gente que desenvolve transtorno de ansiedade por causa de um pensamento. Por exemplo, eu já estava aqui parado em minha casa e passou um pensamento de eu cometer suicídio. Já ouvi falar tanto de suicídio, estudo bastante sobre depressão, passou o pensamento, vou acabar com minha vida, passou pela minha cabeça. Mas qual foi a minha reação? Poxa, pensamento estranho, né? Zombei e deixei para lá. Tem pessoas que quando tem um pensamento, de repente, um pensamento como esse passa pela cabeça, eu vou cometer suicídio. A pessoa não tem depressão, a pessoa não sofre de nada, nunca pensou em suicídio, mas de repente vem um pensamento como esse. Esses pensamentos são automáticos. Não vem porque você realmente quer cometer aquilo ou porque você quer fazer aquilo. Aí tem gente que quando vê o pensamento, quero me matar. Aí a pessoa, meu Deus, como é que pode eu ter pensado isso? Será que eu tenho depressão? Será que eu tenho um desejo de me matar e eu não conheço isso? A pessoa, olha como a pessoa começa a entrar em um processo de conturbação com aquele pensamento. E uma coisa que eu digo sempre para os meus pacientes é que um pensamento é só um pensamento. Pode vir qualquer coisa na nossa cabeça. A gente não pode tomar ele logo como verdade sem avaliar se aquilo faz sentido, tá? Então, a ansiedade começa a ser um problema quando a gente começa a se angustiar com ela. A ansiedade é natural para a gente, mas às vezes quando a ansiedade aparece, a pessoa pensa que algum problema vai acontecer com ela. Por exemplo, acha que vai faltar ar, acha que vai morrer, que vai desmaiar. A ansiedade nunca matou ninguém, e nem é o propósito dela. O propósito da ansiedade é preparar a gente para uma determinada situação e a gente conseguir lutar ou então fugir, tá? Então tem gente que está interpretando mal a ansiedade. Sente mal diante de uma situação, a pessoa começa, meu Deus, meu coração vai parar, minha respiração vai parar, começa um estado de angústia, tá? Então, resumindo, a ansiedade é algo natural e a gente tem que ter e precisa dela. É um problema quando a gente ela começa a ter uma certa, a gente começa a se angustiar com ela. Ou, por exemplo, começa a ativar no nosso cérebro sempre pensamentos de que algum perigo está acontecendo. Tem gente que começa a acreditar tanto nos pensamentos, o cérebro vai se acostumando. O cérebro vai se acostumando. Por exemplo, usar aqui um exemplo para facilitar. Eu falei ontem do elevador. Se você chega perto do elevador e pensa assim, se eu entrar lá no elevador, eu vou morrer sem ar. Aí você pega e volta para casa. No outro dia você chega lá no elevador e de repente pensa, se eu entrar, eu vou ficar sem ar. Aí você evita, volta novamente. Quanto mais você evita a situação, olha como é que o nosso cérebro funciona. Ele começa a dizer o seguinte, opa, tem perigo naquele elevador.
Então, toda vez que o Thiago chegar perto do elevador, a gente manda uma descarga de ansiedade, manda os pensamentos de perigo e manda muita adrenalina para ele poder sair daquela situação. Aí é por isso que pessoas começam a ter aquele problema de entrar no elevador. E o que é que a gente faz com ela? Trabalha o pensamento. Por exemplo, chegou no elevador, veio um pensamento. Se eu entrar, eu vou morrer sem ar. Tá? O que é que a gente tem que fazer com qualquer pensamento que vem e deixa uma emoção? Peraí, deixa eu ver se faz sentido. A gente tem que questionar, avaliar esses pensamentos que passam pela nossa cabeça. Como eu lhe falei, nem tudo que vem à nossa cabeça é uma verdade, nem tudo realmente vai acontecer, e nem tudo você que vem à nossa cabeça é algo que a gente tem que fazer, tá? Todo mundo tem que decorar uma frase aí. O pensamento é só um pensamento. Pode falar. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para ti, porque talvez seja a dúvida de muita gente que está aí, né? Muita gente está aí, com certeza tem dúvida, e já aproveitando a deixa, se você tem dúvidas sobre ansiedade e depressão, olha aí quem está aqui hoje, ó. Ronaldo. Ronaldo, para nos explicar a diferença, né? Então, você que tem dúvidas aí, ó, tecla aí e pergunta aí que ele vai responder. Deixa eu fazer uma pergunta aqui desde o início, logo, tá bem? Qual é a diferença da ansiedade e o transtorno de ansiedade? Porque é coisas distintas, né? Isso. Elas estão muito juntas, porque a ansiedade, como eu falei, é algo natural. A gente sente, todo mundo vai sentir ansiedade em algum momento. Por exemplo, eu como psicólogo, eu fico ansioso diante de uma prova, de uma entrevista, só que eu já tenho mais experiência com entrevista, eu fico mais à vontade, fico tentando trabalhar a minha ansiedade, pensando coisas melhores. Todo mundo sente ansiedade, tá? Agora, quando é que ela vira transtorno? Justamente quando a gente começa a estranhar a nossa ansiedade. Quando a gente começa a acreditar nos pensamentos que ficam toda hora dando uma ideia de que a gente está em perigo, de que algo vai acontecer, ruim vai acontecer. Por exemplo, do elevador. Se eu entrar naquele elevador, eu vou morrer sem ar. Por que é que você vai morrer sem ar dentro de um elevador que todo mundo entra e ninguém fica sem ar? Olha como esse pensamento ele não faz sentido. Mas o que é que as pessoas geralmente fazem? Vem o pensamento e diz, se eu entrar, eu vou morrer, a pessoa pega e vai embora. E quanto mais ela fica fugindo, mais o cérebro acredita que tem um problema gigante naquele elevador. Aí ele faz toda hora que você tenha uma descarga de adrenalina, tá? Então, começa a ser problema quando você começa a deixar os pensamentos ficar toda hora acreditando nos pensamentos. Quando eles te dizem, tem perigo nisso, se fizer isso você vai morrer, se fizer isso aqui. Então, o transtorno é quando a sua ansiedade está muito em alta, quando você já não consegue mais lidar com ela. Por exemplo, a gente que não sofre de ansiedade, a gente sente ansiedade diante de uma prova, sente ansiedade diante de uma entrevista, alguma coisa assim, mas a gente não fica encarando que aquilo é um problema ou, meu Deus, eu estou sofrendo. A gente sente e encara como natural. É natural que a gente, diante de uma prova, de uma avaliação, o nosso cérebro deixa a gente muito mais alerta. A gente fica ansioso e depois da prova ela pega e passa. Mas tem gente que quando sente a ansiedade começa a estranhar, começa a ter uma luta ali com ela. E quanto mais você luta contra a ansiedade, mais aquilo aumenta, mais você entra em um conflito e chega ao pânico, tá? O Wilkias está perguntando aí, ó. A ansiedade, ela pode colocar dúvidas nos nossos sentimentos? Com certeza. A gente tem que aprender uma coisa, nós temos que aprender uma coisa sobre o nosso cérebro. O nosso cérebro, ele é craque em mandar pensamentos negativos. Qualquer situação que aconteça no nosso cotidiano, dificilmente, é muito raro a gente pensar primeiramente positivo. Por exemplo, se eu passo por você na rua e você pega Ronaldo, e eu pego e não olho para você, dificilmente o seu cérebro vai dizer assim, poxa, o Ronaldo então, não deve ter me visto. Poxa, o Ronaldo, né, que cara bacana, nem me olhou. Não vem pensamento positivo. O nosso cérebro está preparado para, primeiramente, mandar pensamentos negativos. Sobre tudo que acontece que sai do lugar ou que aconteça de estranho, primeiramente vem pensamento negativo. Mas nem sempre o pensamento que vem é uma verdade. Primeiro, ele tem que te dar um norte de que alguma coisa aconteceu, Thiago. Ó, será que o Ronaldo está com raiva? Será que o Ronaldo não gosta mais de você? Será que o Ronaldo está se achando? Ele manda logo esses pensamentos. Vai depender de você o que vai acontecer depois. Se tiver esses pensamentos que são automáticos e você, é verdade, o Ronaldo deve estar com raiva de mim. Ou então o Ronaldo está se achando. Se você pensa isso, você sente raiva e você não fala mais comigo.
Mas se na hora você fizer o seguinte, pensou assim, poxa, o Ronaldo é besta, o Ronaldo tá com raiva de mim, isso te deixou já preocupado. Mas se na hora você fizer assim, não, peraí, eu não fiz nada com o Ronaldo, né? O que é que pode fazer com que o Ronaldo passe por mim e não me olhe? Poxa, o Ronaldo pode ser distraído, pode não ter me visto, pode não ter me escutado. O Ronaldo pode estar ali tão preocupado que de repente nem me ouviu, nem me viu. Quando você avalia os pensamentos, na mesma hora, qualquer emoção que você está sentindo, ela vai reduzindo, tá? Eu vou enfatizar um ponto muito importante. Não são as situações em si que nos causam angústia. Não é você perder o emprego, não é você acabar um namoro, não é você perder uma oportunidade. O que vai fazer a diferença é a maneira que você interpreta as situações. Por exemplo, tem adolescentes que eu atendo, né? Tem adolescente que termina um namoro, olha a situação, terminar o namoro. Tem gente que pensa, eu nunca mais vou conseguir alguém na minha vida. Esse pensamento deixa a pessoa triste e boa parte entra em depressão. Olha como a mesma situação, terminar um namoro. Tem gente que pensa, se terminou comigo é porque nunca me mereceu. Beijinho no ombro, a fila vai andar. A pessoa sente a segurança, normal. Está percebendo como não é o terminar namoro que deixa pessoas deprimidas e não é o terminar namoro que deixa alguém mais tranquilo, é como cada pessoa interpreta. Então, a gente tem que aprender o seguinte, não são as situações da nossa vida que nos causa, que nos angustia. É sempre como a gente interpreta, tá? Uma pessoa que pensou assim, terminou o namoro, pensou assim, eu nunca mais vou conseguir alguém na minha vida. Pode vir esse pensamento porque eles são automáticos. Boa parte dos pensamentos que vem à nossa cabeça não é porque a gente quer, não vem porque a gente quer. Uma pessoa que pensa, nunca mais vou conseguir alguém na minha vida, sentiu a tristeza. Porque toda emoção que a gente sente, primeiramente, é precedida por um pensamento. Se essa pessoa pensar, não, peraí, será que esse pensamento aqui faz sentido? Eu nunca mais vou conseguir alguém na minha vida? Se eu conseguir essa pessoa aqui, o que é que me impede de eu conseguir outra? Poxa, eu estou sofrendo, vou aceitar que eu estou sofrendo porque eu gostava da pessoa. Mas eu não sou essa pessoa horrível, tal, tal, tal. Se um me quis, outra pessoa, de repente vai querer, né? Teve até quem quis o Ronaldo, né? Eu digo até, brinco com os pacientes, ó, gente, não sou essa coisa toda não, mas, né? Então, assim, não são, a gente tem que, cada pessoa que está assistindo aí tem que levar em consideração o seguinte, a gente não pode acreditar em tudo que vem na nossa cabeça. São 15 a 20 mil pensamentos por dia. Vai vir pensamento, uma hora vai passar pensamento de morte, uma hora vai passar pensamento triste, de alguma coisa assim. Se você ficar acreditando em cada pensamento que vem na sua cabeça, aí você começa a entrar no ciclo, né? E é o que muita gente está passando nesse momento do isolamento. Estão sendo acometidos por pensamentos catastróficos. Por quê? Nós tivemos uma quebra na nossa rotina. Quando a gente quebrou a nossa rotina, começou o cérebro a dizer, alguma coisa está errada. Ei, será que isso aqui vai voltar ao normal mesmo? Poxa, nunca mais vai voltar ao normal. E o teu dinheiro? O nosso cérebro começa a trazer esses pensamentos. Como é que a gente lida com ele? Parando e, não, peraí, deixa eu ver se esse pensamento aqui faz sentido. Pensar sobre o que anda pensando, tá? A Bia, Uma coisa só sobre, coisa rapidinha sobre isso, sobre o pensamento, o nosso cérebro não lida com pensamentos positivos. O nosso cérebro aceita pensamentos realistas. Olha a situação do elevador, por exemplo. Você está na porta do elevador, aí pensou, se eu entrar naquele elevador ali, eu vou ficar sem ar. Esse pensamento não é verdadeiro, né? Não falta ar para ninguém lá dentro, mas a pessoa pensa, e se ela ficar no pensamento positivo, não, eu acredito que eu vou suportar, eu acredito, eu tenho que acreditar que eu consigo, ela pode ter mais um aumento de ansiedade. Qual é a realidade? Não, peraí. Todo mundo entra no elevador e não fica sem ar. Por que é que só eu vou ficar sem ar? Poxa, mas mesmo que fique trancado lá, daqui que todo o oxigênio vire gás carbônico, leva muito tempo para que eu passe mal. E toda vez que aquilo ali para, uma central é acionada, as pessoas chegam e socorrem. Não faz sentido esse pensamento que eu tive. Quando você faz isso, Tiago, você avalia os pensamentos de maneira realista, na mesma hora qualquer emoção que você está sentindo, começa a reduzir na mesma hora, tá? O que angustia as pessoas, eu repito, não são as situações, é como as pessoas interpretam. E nem tudo que vem à nossa cabeça pode ser tomado como uma verdade sem avaliar se aquilo realmente faz sentido. Tá? Nosso cérebro não lida com pensamento positivo. Não adianta levantar e dizer vencer, vencer, vencer. O cérebro não aceita isso. Ele aceita pensamentos realistas. a Bia, ela fez uma pergunta que eu achei interessantíssima. Ela pergunta assim, ó, a pessoa pode realmente passar mal, como falta de ar, né, que ela colocou. Ela pode passar mal por ser ansioso?
Pode quando a pessoa já entra em um estado de pânico, né? E depende, aquilo que eu falei, a ansiedade, minha dúvida é essa, ela disse se a pessoa chega a ficar sem ar só de pensar, fica com certeza. Algumas vezes eu já amanheci, Só em eu pensar tenho a uma pessoa arritmia, já fica ansiosa. isso, por quê? Porque tudo que a gente sente tem a ver com o que a gente pensa. Se você está aqui normal, né? A Bia está aí normal. Se ela começar aqui uma brincadeira entre aspas, será que eu estou ficando sem ar? Será que se eu parar aqui um pouquinho, será que eu vou ficar sem ar? Você pode estar cansado de alguma coisa, digamos que você fez um exercício físico. É natural nossa respiração ficar, né, oscilando. E se você, meu Deus, será que eu estou passando mal? Será que aí você começa a ficar ansioso, a sua respiração aumenta. E se você ficar dizendo, meu Deus, eu estou com um problema mesmo, será que eu vou ter uma parada cardíaca? Você começa a aumentar mais ainda o seu nível de ansiedade, aí você fica pensando nisso, você começa a achar que fica sem ar. A gente não fica sem ar porque o nosso organismo está funcionando normal. O que é que acontece nessa hora? A nossa respiração não está regulada. Por exemplo, nossa respiração durante o dia é isso aqui. Expira, inspira, expira, inspira. Quando você está em estado de ansiedade e você quer controlar a sua ansiedade, a sua respiração, você acaba atrapalhando. Porque seu cérebro está pedindo que você normalize e você fica tentando colocar força. Aí começa a comprimir os seus pulmões. Aí por isso a sensação de achar que está ficando sem ar. A gente não fica. Se você não tiver se alimentado bem no dia ou tiver de repente, outras doenças, você pode até ter um leve desmaio ou mal-estar. Mas a ansiedade em si, ela não faz a gente desmaiar nem mata. Por quê? Porque ela serve para nos ajudar em momentos que a gente está precisando, né? De algum perigo, algum tipo de coisa assim. Isso, eu até estava pensando sobre isso. Quando está nesse. Porque a gente sabe que quando a gente começa a imaginar sobre depressão ou ansiedade, a gente não pode só pensar nas coisas mais agravantes. Ela, às vezes, muitas das vezes, começa com coisas pequenininhas do nosso dia a dia. Você citou aí, né? Questão do namoro. Coisas simples pode gerar problemas maiores. Isso é fato, né? Quando uma pessoa, Ronaldo, ela está já nesse quadro de uma ansiedade descontrolada, quando ela vai para o psicólogo, né, ou o psiquiatra, a pessoa, ela é aconselhada, é uma pergunta porque muitas das vezes alguém que está aí pode estar querendo saber. Por isso que eu estou lhe perguntando. Muitas das pessoas, quando vai para um doutor, né, para um psiquiatra, aí o psiquiatra lá receita lá o medicamento. É aconselhado a pessoa que está com ansiedade de tomar medicamento? Isso só o profissional pode avaliar. Existem os níveis de ansiedade e níveis de depressão. Alguns pacientes eu trato já até encaminho para o psiquiatra avaliar também, e a gente conclui que não precisa medicação. Essa pessoa tem como a gente trabalhar muito bem o pensamento dela e o comportamento, sem necessidade de medicação. Existem alguns casos mais graves em que a pessoa realmente está com um desequilíbrio neurológico muito grande, nos nossos neurotransmissores, e a medicação precisa dar um equilíbrio nisso, para que a pessoa se sinta um pouco mais equilibrada e consiga ter mais autonomia para trabalhar seus pensamentos. É aquilo que eu falei ontem. O principal é a terapia psicológica. A medicação chega para dar uma estabilizada. Por exemplo, uma pessoa que sofre de pânico é uma pessoa que toda hora está em estado de alerta. Se ela vai sair ali na rua e pensa que algo vai acontecer com ela, começa a vir um turbilhão no seu corpo. A medicação precisa dar uma estabilizada para que a pessoa tenha um certo equilíbrio para trabalhar a sua mente, né? Então, o processo é muito natural. A medicação vai muito de paciente para paciente, os níveis de ansiedade ou de depressão que a pessoa está experimentando. Nem sempre vai ser necessário, mas muitas vezes é necessário o uso da medicação, tá? Ela vem, e aquilo que eu lhe falei, a gente começa a terapia psicológica, coloca a medicação. Quando a pessoa vai avançando na terapia psicológica, a medicação vai sendo retirada gradativamente. Vai diminuindo, diminuindo, até a pessoa ficar sem e conseguir dar conta sozinho das coisas como ela dava antes. Quando uma pessoa, Ronaldo, ela está passando por esse período, né, de ansiedade, tanto a pessoa que está com depressão, quanto a pessoa está com ansiedade. Outra pergunta. A alimentação dela e o organismo dela influencia nessa agitação, nesse momento de ansiedade, de depressão?
a alimentação dela, ela pode influenciar na depressão ou ansiedade que ela vive? Com certeza. Uma pessoa que não se alimenta bem, ela pode até desenvolver alguns problemas psicológicos sem nem ter acontecido algum tipo de problema no seu cotidiano. Cada vez mais tem estudos vinculando o nosso sistema digestivo com o nosso cérebro. Tem uma influência muito grande um com o outro. Estão intimamente ligados, tá? Uma boa alimentação, é tanto que em alguns casos eu passo até nutrição. Eu peço pessoas que às vezes é necessário ir para o psiquiatra, colocar alguns para ir para nutricionista, uma alimentação melhor, né? Então está intimamente ligado. Tem muitos transtornos que são decorrentes simplesmente do fato dessa má alimentação, esse mau relacionamento com os alimentos, né? Então, a nutrição hoje está cada vez mais importante na área, assim, em tudo mesmo, principalmente na área da saúde física, mental. A nutrição hoje, né, tem um boom mesmo, assim, da importância dela em todos os aspectos. Existe algo também a ser falado, Ronaldo, que a gente também não pode desconsiderar, né, muitos fatos que podem existir e causar uma pessoa a chegar nesse nível, né? A gente sabe que a parte científica ela é muito importante para isso, nós sabemos disso, mas a pergunta que eu queria até lhe fazer, já lhe fazer ontem, mas guardamos para hoje, né? A pergunta que eu quero lhe fazer é: as raízes de tudo isso. A pessoa ela deve observar esse tipo de problema apenas como algo natural, como uma coisa que acontece com qualquer pessoa, mas só que as raízes disso, em um âmbito espiritual, preste atenção, você está ouvindo e vendo aí, porque às vezes você vai querer soluções humanas, muitas das vezes não são questões humanas. Só para dizer para vocês aqui um pouquinho, né, num caso, Ronaldo, que eu tive acompanhando alguns anos atrás, não muito distante, de um jovem muito próximo a mim, amigo meu, e a mãe dele, para vocês terem uma ideia, ela vinha me acordar aqui 2 ou 3 horas da manhã, porque ele estava nu dentro de casa, querendo correr pro meio da rua. Meu irmão, era uma luta grande, uma luta grande. Começamos essa parte espiritual com ele, né? Começamos a orar, orar, orar. Nada resolvia. Aí eu comecei a analisar, poxa vida, isso aí deve ter mais alguma coisa muito mais além. Comecemos a observar, chegamos à conclusão e orientemos ela a procurar ajuda de um médico, né? De um psicólogo, de um psiquiatra, para ver como é que isso poderia acontecer. Resumindo a história, hoje ele está perfeitamente bem, ele continuou tendo um acompanhamento espiritual conosco, mas também ia para o CAPS, ia também procurar uma ajuda, né, de um profissional da área. E aí que onde nós precisamos entender que muitos problemas que vêm nos causando não se implica apenas no campo físico. Essa é a opinião de vocês também, que consulta. Existe algum meio de vocês, quando estão consultando alguém desse tipo, que vocês observam, né? Que não é apenas algo natural. Existe algum meio para fazer essa intermediação com o paciente? A psicologia, ela não desconsidera aspectos religiosos. É tanto que a gente, quando chega... Cada pessoa, o brasileiro... E é diferente, só te cortando, é diferente de receitar o remédio, né? É diferente. Como o Ronaldo falou ontem, o psicólogo, como o Ronaldo, ele não vai receitar o remédio para quem precisa. É o psiquiatra. Mas, continue. Pronto. Então, assim, a psicologia, ela não desconsidera o fato de o espiritual, né? Não tem no nosso código de ética, não fala que a gente tem que desconsiderar isso. Um recurso terapêutico que a gente usa na clínica é sempre também a religião da pessoa. Por exemplo, se você tem a sua religião e a gente consegue aproveitar algo da sua religião para ali reestruturar, a gente vai utilizar aquilo, né? Sem fazer acepção de religião certa ou errada. A gente usa aquilo que é melhor para a pessoa. Tá? A gente não faz esse juízo de valor de religião, de opção sexual, nada, tá? Mas assim, quando chega e o psicólogo, ele não, pelo menos a maioria não está apto para ver, e nem é o ambiente para ver questões espirituais.
Apesar de que a gente vai presenciar em algum momento coisas bem estranhas que a gente, poxa, isso aqui não tem, é bem complicado. Eu tive uma professora na faculdade que ela pegou e disse que trabalhava no hospital e estava tendo um paciente lá com um comportamento muito estranho, e ela disse, uma professora, ela nem, não sei nem se ela tem religião, ela é bem mística, assim, na verdade, né? E ela pegou e disse que chegou no hospital e estava lá esse homem com esse comportamento, e ela disse, vamos lá aplicar isso aqui, vamos tentar isso aqui, fazer um exercício, nada funcionava. Ela disse, isso aqui não é coisa daqui, não. Pode chamar os crentes. Ela pegou e disse que chamou algumas pessoas lá do hospital, alguns funcionários, eles chegaram lá, oraram e o rapaz se acalmou. E ela mesmo disse, eu estou passando que uma professora na faculdade passou para mim, ela disse, olha, tem coisa que é espiritual. Uma professora que não levanta bandeira de religião nem nada, ela disse, a gente acredita nisso também, tá? É tanto que tem partes da psicologia que abordam questões espirituais, tá? Então, mas assim, em se falando da psicologia, não é só a psicologia que faz psicoterapia ou que faz terapia. Por exemplo, tem gente que faz terapia por aí e nem se dá conta. Um aconselhamento pastoral que você faz já é um processo de terapia. As pessoas em alguns centros, as pessoas se reúnem para conversar. Centro espírita, as pessoas geralmente têm palestras, geralmente conversam sobre alguma coisa. Então, tudo isso já é uma terapia. Já é uma maneira de fazer a pessoa olhar para si mesma. Já é uma maneira de fazer a pessoa refletir sobre os seus pensamentos, sobre a sua vida. Aquilo já vai mudando muito aquilo que a pessoa pode estar sofrendo, tá? Então, e você falou de questões espirituais, como eu falei, a gente também aqui está, como você é religioso, líder de jovens, evangélico, né? A gente também vendo pela parte da teologia, né? Conversando um pouco sobre teologia e psicologia. A teologia explica, na teologia explica por que nós somos tão suscetíveis assim às nossas emoções, por que a gente sofre tanto no nosso cotidiano. E a explicação para tudo isso está em Gênesis 3, que fala sobre a queda do homem. Nessa queda, houve 4 quebras. A primeira quebra que houve, segundo a teologia, em Gênesis 3, é que houve a quebra do homem com Deus. O homem desobedeceu, acabou quebrando esse vínculo. A segunda coisa que aconteceu, o homem acabou se desvinculando de si mesmo, né? Ficou desamparado. E a terceira, a gente foi separando uns dos outros. E a gente perdeu também o domínio da natureza. Então, a gente está em estado de total desequilíbrio. Tá? Essa é uma resposta que a teologia fala sobre por que o ser humano se angustia tanto. Enquanto teve essa quebra do homem com Deus, o homem busca a felicidade de todos os modos. A gente sabe que nós estamos vivenciando hoje a busca desenfreada pela felicidade. Uma coisa que a gente nunca vai encontrar. Então, hoje, uma das coisas uma palavra que é chamada para esse momento agora, é o hedonismo. É a busca desenfreada pelo prazer. Coisa que marca muito essa nossa geração aqui. Tá? Então, a teologia explica pelo Gênesis capítulo 3, sobre a queda do homem. A gente quebrou nosso vínculo com Deus, por isso existe um vazio dentro do ser humano, e ele vai buscar isso de todas as formas. E quando ele não encontra em Deus, ele vai buscar de todas as formas essa felicidade e não é preenchido. Né? Essa é a explicação da teologia. A psicologia, dependendo da abordagem, vai falar de várias maneiras, tem várias visões sobre o ser humano. Né? A minha abordagem fala que são as interpretações que as pessoas têm diante do que vai acontecendo com ela no cotidiano. Existe uma Você está pergunta anotando as perguntas? aqui, existe uma pergunta aqui da Karine, né, da Jéssica. A Jéssica, ela perguntou: o bullying pode causar depressão? Isso quando é criança até a fase adulta? Sim, com certeza. Inclusive, eu costumo brincar dizendo que o Ceará é a terra do bullying, né? Porque aqui as pessoas associam muito. Se vê uma pessoa, já associa com um personagem, já associa com um tipo de pessoa, já tem muito isso. O bullying é um dos grandes causadores de ansiedade e de suicídio. Muitos jovens que já cometeram suicídio foram jovens que não conseguiram lidar com a situação de bullying, né? Porque afeta muito a autoestima da pessoa, afeta a autoimagem, a imagem que ela tem sobre si, afeta a maneira que ela vai se relacionar, ela fica mais retraída, tá? E geralmente são pessoas que não têm uma boa base psicológica para conseguir lidar ou enfrentar alguns problemas. O que é que eu lhe falei ontem? Nós temos uma geração hoje que é a geração que menos sabe lidar com as emoções. As crianças e adolescentes hoje têm menos habilidades de lidar com as emoções. E as pessoas costumam chamar essa geração de geração do mimimi, né? Geração frágil, geração Nutella. sempre comparam a geração. Mas esquecem que essa geração ela é fruto dos pais.
Quem deixou essas crianças assim, com falta de habilidade de lidar com as emoções, outro tipo de coisa, são justamente os pais, ou superprotetores, ou que dão tudo para as crianças, ou que, por exemplo, a criança está chorando, está sofrendo, ela dá algo artificial para a criança se regular, por exemplo, um celular. Toma aqui um doce, toma um celular. A criança pega e aprende meios artificiais de lidar com as emoções. Quando ela vai para a vida real e acontece o término de um namoro, alguém que vai cometer bullying, ela não tem habilidades para lidar com aquilo. Aí acaba se, né, prejudicando em todas as esferas na vida dela. A Bia perguntou assim, ó, o que acha que podemos fazer nesse período de quarentena, onde os pensamentos vão de vai dar tudo certo ao pensamento de tudo está perdido e que vamos morrer? Pronto, aquilo que eu lhe falei. Esses pensamentos são chamados de pensamentos automáticos. Eles não vêm porque você quer. Todo mundo está um pouco ansioso de saber quando é que isso vai terminar. O pensamento que diz tudo vai dar errado, todo mundo vai morrer, esse pensamento não é real. Cientificamente não é real. E você não tem dados para dizer assim, ó, esse pensamento não tem dados para dizer que todo mundo vai morrer, que nada vai dar certo. Então, qual é o problema? O problema não é vir esse pensamento, porque ele vem na minha cabeça, vem na cabeça de muita gente. Por que é que o Ronaldo não se angustia quando vem esse pensamento? Porque uma hora ele vem e ele me deixa com ansiedade. Poxa, nada vai dar certo aqui. Quando é que eu vou voltar ao meu trabalho normal e o dinheiro acabando me deixa ansioso? Na mesma hora que vem esse pensamento, eu, não, peraí, isso aqui tem prazo para terminar. Isso aqui já aconteceu em outros momentos, a gente vai ter que ter paciência agora. Se eu me angustiar agora não vai ajudar em nada, eu tenho que aproveitar esse meu tempo de alguma maneira. Eu estou lendo bastante com minha esposa, a gente assiste muitas coisas junto, aproveitei bastante tempo com ela. A gente tem que administrar nossos pensamentos, principalmente aqueles que você não tem verdade. Se o pensamento vem na sua cabeça e aquilo você não tem uma noção de que aquilo realmente faz sentido, você tem que questionar. Tem que, não, peraí, isso aqui não faz sentido, não. Né? Até agora, tá. Então, a questão não é pensar. Como eu lhe falei, os pensamentos vêm de maneira involuntária. O problema está quando você pega ele, acredita e começa a trabalhar, a ficar em torno daquele pensamento. Tá? Então, boa parte dos pensamentos que ela... Sim. Me diz só, me repete os pensamentos que ela falou. Não, ela falou, né, o que é que você acha que podemos fazer nessa quarentena de pensamentos que tanto vai de dar tudo certo, vai dar tudo certo, como Certo. também pensamentos que vai de pessimismo até pensamentos que vão levar à morte. Ó, nenhum dos dois são verdadeiros. A gente nunca pode alimentar um polo positivo, total, ou negativo demais. A gente sempre tem que trazer os pensamentos para a linha de equilíbrio. Por exemplo, eu recebo, quando está perto do Enem, eu recebo muitos alunos do Enem. Alguns chegam até com a camisa assim, eu posso, eu passo, eu consigo. E alguns dizem assim, eu vou passar, eu vou passar, eu vou passar. E eu faço eles entender que aquele pensamento não faz sentido. Do mesmo jeito que a pessoa que diz, eu não tenho chance, eu não vou passar, não vou conseguir. Esse pensamento também não faz sentido. Qual o pensamento que mais faz sentido para uma pessoa que está estudando, está se esforçando? Não dá para ela dizer que vai passar, que é certeza passar, por quê? Pode cair questões que você não vai saber. Tem as pegadinhas e outras coisas que você pode. Você está aí e você dizer, eu não vou passar. Você também não tem certeza disso. Por quê? Se você está estudando, qual o pensamento mais realista? Eu tenho muita chance de passar. Olha só, quando a gente não foi, eu passo, eu posso, eu consigo, e nem foi para o, não, vai dar tudo errado. Esses pensamentos, os dois, não fazem sentido. O que é que você faz na hora? Não, peraí. Se eu estou estudando, se eu estou fazendo a minha parte, eu tenho muita chance de passar. Quando você pensa de maneira realista, o seu cérebro descansa melhor. Ele consegue trazer um equilíbrio para você. Se você alimenta um polo muito positivo, vai dar certo, vai dar certo. Quando dá uma coisa errada, o seu grau de frustração, ele é gigante. Ele é muito gigante. Também não funciona aquilo que pessoas fazem, quer dizer assim, ó, eu penso logo o ruim das coisas, penso logo o ruim de tudo. Porque se der certo, aí tudo bem, mas se der errado, eu já estava preparado. Você está criando um mau hábito de pensar negativo. Você vai criar um padrão de pensamento negativo sobre tudo, inclusive sobre si mesmo, tá? Então, o importante é sempre trazer o pensamento para o equilíbrio. Por exemplo, não vou, eu vou passar, não é certeza. Você não sabe do seu futuro e nem não vou passar. Se eu estou estudando, qual é o pensamento mais realista? Eu tenho muita chance de passar. Mas pode acontecer de eu não passar, de algo pegadinha, mas eu tenho muita chance. Olha como a gente fica no equilíbrio.
tá? Então, já entendeu aí, né? Estava observando, Ronaldo, que tu falou ontem, né? E acredito que você vai até se recordar. A live que já vai cair, já está dizendo que os segundos, mas vamos esperar aqui. Daqui a pouco a gente volta de novo para concluir aqui o bate-papo, certo? Mas enquanto ela acaba aqui, eu estava pensando o que você disse ontem, da geração que quer tudo perfeito, né? E essa é a nossa geração que nós estamos vivendo. E muitos problemas caem nisso aí.